diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ontem nós falamos sobre o homem que também andou com Deus e achou graça diante de Deus, que foi Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis. Hoje estamos falando sobre o segundo personagem, na realidade, cronologicamente, o primeiro, né? Mas eu deixei ele para falar por último, Enoque. Interessante que a gente vê pouca citação de Enoque na Bíblia, só os 2 versículos aqui em Gênesis 5, versículo 23 e 24, e aparece ele lá no livro de Judas, versículo 24. Fala que ele profetizou, que foi o 7º depois de Adão, e profetizou sobre algo que ele tinha visto. Mas o interessante da vida de Enoque é que fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Mais uma vez, aí um homem vivendo num contexto difícil de pecado. O pecado começou a crescer assustadoramente, saindo do controle, e que Deus precisou tomar uma providência lá no capítulo 6. Mas no meio dessa pandemia de pecado, houve um homem que não se conformou com essa situação, que não se deixou conduzir pelo curso do mundo, como diz Romanos 12. Fez diferença, foi Enoque. Andou com Deus, ou seja, buscou comunhão com Deus em meio àquela multidão de pessoas que não queria nada com Deus, que só pensavam em si, e deixando que os seus desejos carnais pecaminosos dirigissem as suas vidas. Enoque andou na contramão, levou Deus a sério, e aí com 365 anos, como diz o versículo 23, Deus pega e o arrebata. Não só esse fato importante de Deus ter tirado ele daquele contexto de pecaminosidade, por simplesmente, né? Não simplesmente não, né? É até pouco a gente falar isso, mas por ele ter andado com Deus. Enoque é um símbolo do arrebatamento da igreja, conforme 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4,13. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e vai arrebatar, como foi Enoque. Enoque é um tipo que simboliza o arrebatamento da igreja. E se você prestar atenção em 1 Coríntios 15, prestar atenção em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 18, os que serão arrebatados são aqueles que têm um compromisso com o Senhor Jesus, aqueles que andarem com Jesus. No meio desse contexto de pecado que nós estamos vivendo, que as pessoas não estão nem aí para Deus, a homossexualidade crescendo assustadoramente, o egoísmo reinando, as pessoas só pensando em si, o Senhor virá e repentinamente, como fez com Enoque, fará com os seus santos, os arrebatará. Por isso que é importante andar com Deus, como Enoque, como Moisés. Andar com Deus, ter comunhão com Ele faz diferença. Não importa o que os outros pensam, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Quem for fiel a Ele, assim como Enoque, vai receber uma bênção de Deus o tomar para si. Deus abençoe você grandemente e que você se espelhe nesses 2 grandes personagens que ousaram fazer diferença num contexto de pessoas indiferentes. Enoque e Noé. Andaram com Deus, acharam graça diante de Deus. Deus abençoe você grandemente.